beber água. Bom dia, Rosa, Isabela, seja muito bem-vinda à nossa live de oração, graça e paz. Vamos dar um tempinho para que nossas irmãs estejam entrando, para nós orarmos em nome de Jesus. Bom dia, Tânia Almeida, seja bem-vinda, minha querida, graça e paz. Bom dia, Shirley, seja bem-vinda, graça e paz, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos dando um tempinho para que as nossas irmãs estejam entrando. Hoje nós estamos para a glória do Senhor, na nossa 14ª live de oração de 2025. Bom dia, Marli Duarte, seja muito bem-vinda, minha querida. É uma alegria ter você por aqui, na nossa live de oração. Sejam muito bem-vindas, meninas. Nossa 14ª live, mães que oram a palavra, mães que declaram a palavra do Senhor. A Bíblia diz no livro de Isaías que nenhuma das palavras do Senhor, nenhuma das palavras que sair da boca de Deus voltará para ele vazia, voltará para ele antes de fazer aquilo que o apraz. Isso quer dizer que quando nós oramos a palavra, quando nós declaramos a palavra de Deus, nós estamos orando a resposta. Isso significa que quando eu e você oramos a palavra de Deus, oramos a Bíblia, nós estamos dizendo: sim, Senhor, o Senhor é poderoso para fazer tudo o que eu tenho lhe pedido e mais ainda, porque os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então, amadas, declarar a Bíblia, declarar a palavra de Deus sobre a nossa casa, sobre nossa família, orar a palavra é orar a resposta. E Deus, Ele se agrada quando você ora alinhada com os pensamentos dEle. Quando nós alinhamos as nossas orações ao querer de Deus, porque quando você ora a Bíblia, você está orando o querer de Deus. E quando nós alinhamos as nossas orações com o querer de Deus, temos que descansar tranquila. Porque quando nós nos achegamos com fé, com confiança ao trono da graça, creia que aquele que está sentado no alto e sublime trono, ele é fiel, ele ouve a sua e a minha oração. E se ele ouve, ele responde a nossas orações. Bom dia, Cleoneide, graça e paz. Amadas, vamos orar para nós começarmos a nossa live em nome de Jesus. Amém? Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Senhor, obrigado. Obrigado por tu seres o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Salvador. Pai, tu és o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, nesta manhã nós trazemos cativo em obediência a Ti, Pai, todo o nosso pensamento, Pai. Todo o nosso pensar, Senhor. Paizinho, nós sabemos que as nossas lutas não são contra a carne nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades.
Mas nós também sabemos, Pai, que as armas da nossa luta, Senhor, elas não são armas carnais, mas são armas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza, destruindo todo conselho, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pai, que a tua palavra, que é a preciosa semente, a incorruptível semente da palavra de Deus, encontre no meu coração, encontre no coração de cada uma das minhas irmãs que estarão ao vivo, que estarão assistindo no gravado, Senhor. Que a tua palavra encontre no nosso coração um solo fértil, Pai, aonde ela, ao ser semeada, ela germinará, ela brotará, ela crescerá, ela frutificará, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Paizinho, que eu diminua e que tu cresças, que tu apareças e eu me constranja com a tua glória. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas. Queridas, nós estamos hoje no dia 29 de maio de 2025. Parece que ontem era Natal e nós já estamos chegando no meio do ano. A Bíblia diz que os tempos serão abreviados e é isso que nós temos visto. Nós temos visto que os tempos têm sido abreviado, amadas. Nós não podemos mais ficar esperando, sentada, que as coisas aconteçam. O nosso Deus tem nos chamado nesse tempo para fazer parte de um exército de mães que oram. Mães que oram por seus filhos, por seus netos, pelos filhos de todas as mães do coração de Deus. Porque assim como Deus ama os seus filhos, os meus filhos, Ele ama os filhos de todas as mães. Bom dia Nina, bom dia Nanda, papelaria. Sejam muito bem-vindas à nossa 14ª live de oração de 2025. Nós temos visto nesse tempo quantas crianças sendo maltratadas, sendo mortas, sendo sacrificadas pelos seus pais, padrasto, parentes mais próximos. E Deus tem nos chamado nesse tempo, amadas, para sermos mães que oram, mães que acolham o coração de outras mães através da oração. Eu sei que ver notícias tristes, notícias sobre sacrifícios de criança é doloroso, mas nós precisamos orar por todas as crianças. Na terça-feira eu vi uma declaração de um pai quando foi preso. Ele matou o próprio filho de 4 aninhos. E nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. O inimigo das nossas almas, ele encontra nas pessoas brecha e as transforma em instrumento do mal. E esse pai, ele confessou que tinha matado seu filhinho lindo, de 4 anos. E sabe o que ele disse? Eu não tinha mais nada a perder. E eu disse para a mãe dele, eu disse para minha esposa, se você não voltar para mim, eu vou te fazer sofrer até os últimos dias da sua vida. Eu vou tirar de você o que você mais ama. Porque, segundo ele, a partir do momento que ela teve um filho, ela amava mais o filho do que ele. Ele não entendeu que amor de esposa por seu marido é um tipo de amor. Mas o amor de uma mãe pelo filho não compete com o amor do marido. E ele matou e ele confessou: eu tirei de você o que você mais amava. Amadas, isso não é um caso isolado. Isso tem acontecido muito. Os homens, eles estão sendo usados como instrumento do inferno. O diabo não está brincando de ser diabo. O inferno não está brincando de ser inferno. Eles estão investindo pesado contra as famílias. E eu e você
enquanto mulheres de Deus, mulheres crentes no Senhor. Bom dia, Josiane. Seja muito bem-vinda à nossa live de oração. Nós precisamos, irmãs, estar de joelhos, porque mães de joelho, filhos de pé, nós somos mães, avós, mães do coração, mães de oração. Amadas, quando uma mãe adota uma criança, quando uma mulher adota uma criança de amor em amor, quando ela pega uma criança, ela adota para criar como filho. Amadas, é um amor igual ao meu, igual ao seu. Eu lembro da mãe de Rufus da Bíblia. Ela, além dos seus filhos naturais, ela adotava todos os filhos, todos os missionários que iam para a casa dela. Eu ainda vou falar sobre a mãe de Rufus, porque algumas mães adotam filhos e elas têm um amor igual ao meu, igual ao seu, pelos filhos adotivos, porque o adotivos é só uma palavra que está ali. Porque quando uma mãe adota um filho, seja do coração, seja de oração, ela simplesmente abre a alma, abre o coração, abre a madre para acolher essa criança. Então, como mães adotivas, mães de oração, mães biológicas, como avós, tias, oremos não só pelos nossos, mas por todos os filhos do coração de Deus. Bom dia, Miss Jane Maria, bom dia, Denise, sejam muito bem-vindas à nossa 14ª live de oração. Sabe, irmãs, o ambiente decide o que vive e o que morre. O ambiente decide o que vive e o que morre, porque ambientes são pessoas. Ambientes são pessoas. E o ambiente que você escolhe seguir, o ambiente que você se submete, determina o que você produzirá. O ambiente que você escolhe, que você se submete, determina o que você produzirá. Encha o seu ambiente, o ambiente da sua casa, da sua família, de fé, de esperança. Libere palavras de bênção sobre a sua família. Nós caminhamos em 2024 aprendendo a orar a palavra e continuamos aprendendo a orar e a declarar a palavra sobre a vida dos nossos filhos. A nossa live, nossa 14ª live de oração, Mães que Oram hoje, elas falam sobre escolhas. A nossa live hoje, ela fala sobre escolhas. Sabe, amadas, uma casa em que todos viraram as costas para o Todo-Poderoso e vivem apenas para si mesmo, é inevitavelmente uma casa em ruínas. Uma casa em que todos viraram as costas para o Todo-Poderoso e decidiram viver apenas para si mesmo, é inevitavelmente uma casa em ruínas. E uma casa em ruínas é uma casa que dá legalidade para o pecado. E a recompensa do pecado é a ruína. O pecado, irmãs, ele derrota, ele rouba, ele humilha, ele despreza. Por isso a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Uma casa em que todos viraram as costas para o Todo-Poderoso é uma casa em que todos vivem apenas para si mesmo. É inevitavelmente uma casa em ruínas. E nós precisamos fazer escolhas. Nós precisamos fazer escolhas, não só por nós, mas pela nossa casa, pela nossa família.
porque o diabo não brinca de ser diabo. E ele veio para matar, roubar e destruir. O pecado, ele deforma, ele humilha, ele degrada as pessoas. E nesse tempo, o Senhor tem chamado você, o Senhor tem me chamado para que nós nos levantemos como mães de joelhos para que nossos filhos possam ficar de pé. Quando aquele povo que o Senhor tirou com o braço forte do Egito estava diante da terra prometida, que estava para ser conquistada, Moisés disse algo para aquele povo, para que eles fizessem uma escolha. Moisés disse para aquele povo que já estava sobre a liderança de Josué. Faltava pouco para Moisés morrer. E Moisés disse, ele exortou aquela nova geração a permanecer fiel ao Senhor, em vez de seguir os passos dos seus antepassados. Moisés disse para aquele povo, para que eles fizessem uma escolha. Amadas, nós como mulheres, como mães de oração, precisamos fazer escolhas. Pois uma casa onde todos viraram as costas para o Todo-Poderoso e vivem apenas para si mesmo, é inevitavelmente uma casa em ruínas. Moisés diz para aquele povo que eles precisam fazer uma escolha. Já no final de sua vida, Josué também diz ao povo, lá em Josué 24:15, Josué diz: porém, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amoreus, em cuja terra vocês estão morando. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés, quando o povo estava prestes a conquistar a terra prometida, que já estava na liderança de Josué, Moisés fez uma exortação para aquele povo, para que eles escolhessem permanecerem fiel ao Senhor e que eles não se comportassem como os antepassados dele. Quando já estava próximo da morte de Josué, Josué também chama aquele povo para fazer uma escolha. E ele diz: eu, porém, já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãs, escolhas precisam ser feitas a cada dia. Escolhas precisam ser feitas a cada dia. Precisam ser dita, expressada. Nós precisamos mostrar à nossa família o nosso comportamento de escolha. Escolha pelo Senhor. Escolhas precisam ser feitas a cada dia. Eu e você, nós não podemos controlar a vontade do outro, mas como pais e como mães, temos o dever de zelar, de cuidar da nossa casa e da nossa família. Escolhas precisam ser feitas a cada dia. E como pai, como mãe, como avó, como mãe de oração, como mãe de coração, nós temos o dever de cuidar, de zelar pela nossa família. No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, a palavra diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua casa, sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Irmãs, se nós não cuidarmos dos nossos, principalmente dos da nossa casa, da nossa família, nós negamos a fé e somos pior do que o infiel. Misericórdia, misericórdia.
Se eu e você não fizermos a escolha de cuidarmos dos nossos, da nossa casa e da nossa família, nós somos pior do que o infiel. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Está lá em 1 Timóteo 5:8. Quando Paulo está dizendo essa palavra, que se nós não cuidarmos dos nossos, principalmente dos da nossa casa, da nossa família, Paulo está dizendo que eu e você precisamos cuidar dos nossos e precisamos cuidar da nossa família. Os nossos, Paulo está dizendo, sabe o que é? A fé jamais poderá estar separada da família. A fé jamais poderá estar separada da família. E a fé, quando ele diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua casa, a igreja onde você congrega, a sua igreja local, é também sua família. E você cuida da sua igreja local, da sua família, quando você ora. Quando você ora pela liderança da tua igreja, quando você ora pelo presbitério da tua igreja, quando você ora pelas famílias da tua igreja. Paulo, ele não está dizendo para mim, Neide, ora só pela sua família, cuida só dos da sua casa. Não, irmãs. Paulo está nos exortando a cuidar dos nossos, principalmente dos da nossa casa e da nossa família. A sua igreja também é sua, também faz parte da sua família. E a fé jamais poderá ser separada da família, porque família e igreja é projeto do coração de Deus. Família e igreja é projeto do coração de Deus. Nós precisamos fazer escolhas a cada dia. Eu e você não podemos controlar a vontade do outro, mas nós, como pai, como mãe, nós temos o dever de cuidar da nossa casa, de cuidar da nossa família. Nesse mês de maio, todas as igrejas, todos comemoram o mês da família, mas nós não oramos só pela família no mês de maio, nós oramos todos os dias. Todos os dias. Nossos filhos, nossos netos, eles precisam de proteção diária. Os meus filhos, os seus filhos, os nossos netos, eles precisam de proteção diária. No livro de Deuteronômio, no capítulo 33, no versículo 12, Moisés, antes de morrer, ele abençoa todo o povo. E ele dá uma bênção para a tribo de Benjamim. Está lá, Deuteronômios 33, 12. Olha o que ele diz para a tribo de Benjamim. Olha a bênção que o Moisés declara sobre a vida da tribo de Benjamim. Ele diz assim: o amado do Senhor habitará com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Aleluia, aleluia, aleluia. O amado do Senhor habitará com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Nós somos mães que oramos e declaramos a palavra sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa família. Quando eu digo para você que orar a Bíblia, orar a palavra é orar a resposta, é isso. Hoje eu digo para você, declare essa palavra sobre a sua família. Deuteronômio 33, versículo 12. Declare hoje: os meus filhos, a minha família é amada do Senhor. A minha família é amada do Senhor. A minha família habitará com Ele. Todo dia o Senhor
protegerá a minha família e a minha família descansará nos braços do Senhor. Declare Deuteronômio 33:12 sobre a tua família, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus netos. Minha irmã, a Bíblia é repleta de promessas, assim como ela também é repleta de exortação. A Bíblia, amadas, a Bíblia é o meu, é o teu manual de vida, é o manual de vida da nossa casa, da nossa família. Escolhas precisam ser feitas a cada dia. Nós não podemos controlar a vontade do outro, mas nós temos o dever de zelar, de cuidar da nossa família. Nós temos o dever de zelar, de cuidar da nossa família. Quando Josué diz: eu, porém, decido, escolho servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué fez uma escolha. E eu e você precisamos fazer escolhas todo dia. Escolhas para os nossos filhos. Porque quando nós escolhemos cuidar dos nossos, como Paulo está dizendo lá em 1 Timóteo 5:8, quando nós escolhemos cuidar dos nossos e principalmente dos da nossa casa, da nossa família, nós estamos mantendo a nossa fé, nós estamos ali dizendo: eu creio no Deus Todo-Poderoso, porque 1 Timóteo 5:8 diz que aquele que não cuida dos seus, e principalmente do da sua casa, é pior do que o infiel. É pior do que o infiel. E nós não somos infiéis. Nós somos um exército de mães que oram, de mães que creem na palavra do Senhor. Sabe, amadas, John Wesley, o evangelista, o grande evangelista John Wesley, ele fez uma declaração. Ele disse: eu aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe, Susanna Wesley, do que com os maiores teólogos da Inglaterra. O seu filho aprende primeiro com você. Faça escolhas que coloquem a sua família, os seus filhos, seus netos, seu marido, ali debaixo da proteção do Altíssimo. Declare hoje sobre a sua família, Deuteronômio 33:12. O amado do Senhor, a minha família que é amada do Senhor, habitará com ele. Todo dia o Senhor protegerá a minha família descansará nos braços do Senhor. Aleluia. Amadas, quando a gente declara a palavra do Senhor, quando a gente ora a palavra do Senhor, nós já estamos orando a resposta. Sabe o seu filho que sai cedo para o trabalho e depois vai para a faculdade, que volta tarde? Aí você fica pensando na violência que está no mundo, que está no Rio de Janeiro. Não olhe para as notícias da terra. Se alimente das notícias que vêm do céu. Declare a palavra sobre o seu filho. Declare a palavra sobre o seu esposo. Declare a palavra sobre a sua filha, sobre os seus netos. Porque nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Aleluia. É uma escolha. E escolha nós precisamos fazer a cada dia. Porque nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Nossos filhos precisam de proteção diária. Quando fazemos a escolha de servirmos ao Senhor, nós e a nossa casa estamos sob a segurança, proteção e descanso de Deus. Escolhas precisam ser feitas todos os dias. Deuteronômio 30:19, a Bíblia diz, Moisés falando: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam você e seus descendentes. Escolhas precisam ser feitas a cada dia.
Moisés exortou o povo quando o povo estava prestes a conquistar a terra prometida. E aqui no capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 19, Moisés exorta o povo novamente a fazer uma escolha. E ele fala claramente: hoje eu tomo o céu como testemunha, o céu e a terra, contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam você e seus descendentes. Minha irmã, para que os meus descendentes, para que os seus descendentes vivam, sejam abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor, nós precisamos fazer escolhas a cada dia. Escolha hoje servir ao Senhor. Aleluia. Escolha hoje servir ao Senhor. A escolha da vida em vez da morte permite que nós, nossos filhos, nossos netos, vivamos, amemos a Deus. Ganhamos vida quando colocamos Deus no centro da nossa vida. Ganhamos vida quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, a nossa casa. Tudo ganha vida alinhada com o Senhor quando colocamos Deus no centro da nossa vida. No quarto devocional de maio, devocional satisfeita, que a Ana coloca no grupo do devocional, essa semana ela colocou algo que veio falar ao meu coração com essa palavra. Ela botou assim: dar a Jesus o lugar que lhe é devido em nossas vidas garante que tudo o mais também estará no lugar certo. Olha que palavra. Dar a Jesus o lugar que lhe é devido em nossas vidas, garante que tudo o mais também estará no lugar certo. Aleluia! Escolhas precisam ser feitas a cada dia. E quando você escolhe Deus, quando você escolhe colocar Deus no centro da tua vida, você está colocando toda a sua família debaixo da proteção de Deus. Quando nós escolhemos colocar Jesus no lugar que lhe é devido, tudo mais nas nossas vidas também se alinhará no lugar certo. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. Creia na palavra do Senhor, mergulhe na palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor. Essa palavra é do quarto devocional que a Ana colocou, do quarto devocional de maio. Dar a Jesus o lugar que lhe é devido em nossas vidas garante que tudo mais também estará no lugar certo. Amadas, essa palavra vem de encontro ao meu coração. Porque o Senhor já tinha me dito: Neide, é necessário que você, como mãe, como avó, como mãe de oração, mãe de coração, faça as escolhas. Escolha hoje entre o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhas precisam ser feitas a cada dia. O Salmo 105, versículo 4, também tem uma instrução poderosa. Ele diz assim: busquem o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Amadas, escolham hoje buscar o Senhor. Buscar continuamente a presença do Senhor. Quando nós escolhemos colocar Deus no centro da nossa vida, no centro da nossa família, tudo mais também ficará no seu lugar certo. Toda a nossa casa, a nossa família se alinhará ao Senhor. Irmã Neide, só eu sou crente na minha casa.
por enquanto, porque você vai começar a declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Minha irmã, nós não vivemos pelo que nós vemos. Nós vivemos pelo que nós cremos. E eu creio na palavra de Deus. Eu creio na Bíblia, que é o próprio Deus se revelando a você, se revelando a mim. E quando nós nos achegamos com confiança ao trono da graça, creia que Ele te ouve e que Ele te responde. E tudo aquilo que você pede ao Senhor, alinhado com a vontade dele, Ele fará, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás. E a palavra diz: faça uma escolha, assim como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Minha irmã, uma casa onde todos viram as costas para o Deus Todo-Poderoso e passam a viver por si mesmo, é inevitavelmente uma casa em ruínas. Você precisa, sim, Josiane, nós precisamos fazer escolhas todos os dias, por nós, pela nossa família. E quando eu li essa palavra no devocional, no quarto devocional da Ana, eu falei: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque Jesus vem de encontro, vem dizendo: o que você está lendo, o que você está estudando, o que você falará na live, não saiu de você, Neide. Saiu do meu espírito. Saiu do meu espírito para que você passe, porque tudo o que Deus faz, Ele faz primeiro em nós, para que Ele faça através de nós. E a Bíblia, amadas, é o próprio Deus falando com você. A Bíblia é o próprio Deus falando comigo. Dar a Jesus o lugar que lhe é de direito em nossas vidas também colocará tudo mais no seu lugar certo. Alinhe a sua vida, a sua vontade, as suas escolhas com a vontade divina. O Salmo 105:4 diz: busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Irmãs, nós precisamos escolher buscar o Senhor todos os dias. Porque em meio à intensa lista das nossas responsabilidades como mãe, como esposa, como avó, como ministra da palavra, como líder de departamentos, em meio a tantas responsabilidades, é muito fácil deixar Deus em segundo plano, em segundo lugar. Diante de toda a nossa responsabilidade de mãe, de avó, de esposa, tenha comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus, ela pode ser facilmente colocada em segundo plano. Porque você já acorda olhando a sua agenda, as declarações do dia. O que você vai? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que levar na creche, eu tenho que levar no médico, hoje tem consulta, depois eu tenho uma mentoria aqui, depois eu tenho que assistir a live ali. Facilmente, amadas, nós podemos colocar nossa comunhão com Deus em segundo plano. Escolha hoje buscar ao Senhor e o seu poder continuamente, diariamente. Nós precisamos de Jesus. Comece o dia com Jesus. Isso, Ana Paula. Comece o seu dia com Jesus. Eu não consigo começar o meu dia me alimentando de outra coisa que não seja Jesus. E eu acordo muito cedo. Mas as minhas premissas têm que ser para o Senhor. E eu canto: todo dia o pecado vem, me chama, todo dia
vêm as tentações, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amiga de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Eu preciso fazer essa escolha. Porque se eu não faço essa escolha, o meu filho que vai para o trabalho, a minha filha que vai para a faculdade, ou que vai para a creche, o meu marido que sai muito cedo, que chega muito tarde, ou que trabalha no comércio, que anda na rua, se eu não escolher Deus antes de tudo, a minha cabeça vai estar focada em preocupação. Porque todas as notícias de todo lado, nós somos bombardeadas com notícias de tiro, de assalto, de sequestro, relâmpago, fizeram uma blitz ali, o bandido furou a blitz, matou o inocente. Se a sua mente não estiver blindada com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com as coisas do céu, você não tem paz, você não sossega, você não descansa. Coloque Jesus no lugar que lhe é devido em nossas vidas. Colocar Jesus no lugar que é devido em nossas vidas nos garante que tudo mais estará no seu lugar certo, estará alinhado com o Senhor. Deus cuida dos nossos, Deus cuida dos nossos. Declare a palavra do Senhor sobre a sua casa, declare sobre a sua casa. Deuteronômio 33:12, declare essa palavra poderosa hoje sobre a sua família e descansa no Senhor, porque quando nós já chegamos ao trono da graça, em confiança, nós cremos que tudo que estamos pedindo ao Senhor, Ele nos dará. Bom dia, Valdeci, meu genro. Bom dia, meu querido. Esse que acabou de entrar aí, Valdeci Bernardo, é o meu genro. Todos os dias oramos de manhã por a nossa família. Semana passada, ele saltou do ônibus, estava atravessando um sinal na Avenida Santa Cruz, quase em frente à casa dele. É um cruzamento muito perigoso. A ambulância vinha correndo porque tem um UPA bem na esquina, em frente ao sinal. E a ambulância quase pegou o Valdeci. Mas a mão poderosa do Senhor abraçou o Valdeci naquela hora. As pessoas tamparam os olhos porque as pessoas viram, matou. Ele não foi atingido por nenhum arranhãozinho. Ore pela sua família. Sim, Marli Duarte. Amém. Todos os dias a gente chama Jesus e fica juntinho dele. Ore pela sua família e descanse no Senhor. Porque quando nós nos achegamos ao trono da graça, amadas, nós oramos porque nós cremos e sabemos que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele ouve as nossas orações. E se nós sabemos que Ele ouve as nossas orações, nós também sabemos que Ele responde, porque nós oramos a palavra, nós oramos alinhadas com a vontade do Senhor. Aleluia! As orações protegem a nossa família. Escolha servir ao Senhor. Escolha buscar o Senhor todos os dias. A palavra do Senhor, ela nos orienta a buscar a Deus. Escolha buscar a Deus todos os dias, através da oração, através da adoração, através da meditação na palavra. Escolhas precisam ser feitas todos os dias. O versículo 4, quando ele diz, buscai ao Senhor, isso significa, buscar Ele deve ser o desejo da nossa alma, a intenção da nossa mente e o motivo do nosso esforço. Aleluia! Buscai ao Senhor deve ser o desejo da minha alma, a intenção da minha mente e o motivo do meu esforço. Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar o Senhor todos os dias de coração. Buscai-o e Ele será achado por ti. Buscai-o com urgência, persistência e temor. Irmãs, façamos sempre a escolha de ensinar
os nossos filhos e netos a obedecerem a palavra de Deus, a lei de Deus, mostrando também a eles a necessidade que tem da salvação. Nós precisamos ensinar nossos filhos e netos todo dia a obedecerem a lei de Deus, a obedecerem a palavra de Deus. E nós também devemos enfatizar para nossos filhos, nossos netos, a necessidade da salvação. Sejamos, queridas, tutoras que conduzem os filhos, os netos a Cristo e confrontando o pecado, mesmo tendo que revelar a eles, porque muitas mães, elas têm medo de confrontar o pecado na vida de seus filhos. Nós não podemos ter medo de confrontar o pecado. Nós precisamos ensinar nossos filhos a obedecer a lei de Deus, a palavra de Deus. Nós devemos falar para os nossos filhos e os nossos netos da necessidade de salvação. Mas nós também precisamos confrontar o pecado. Porque se eu ensino a ele, mas se eu não falo da necessidade da salvação, e muito menos digo para ele, filho, o que você está fazendo está errado. Filha, ficar até altas horas na internet está errado. Filha, curtir esse tipo de pôster no Instagram está errado. Confronte o pecado na sua família. Confronte em amor. Porque quando a gente fala confrontar, não é brigar, irmã. É em amor. Porque Jesus exorta a mim e a você em amor. O que nós não podemos fazer é nos omitir. Quando você vê a sua filha com uma roupa inadequada, em amor, exorte a sua filha. Sabe o que você faz? Saia, você conhece o gosto da sua filha, compre uma roupa para ela, linda, dentro dos padrões de Cristo. E senta com ela e diga, filha, a mamãe trouxe para você essa roupa. Porque essa que você estava usando ontem, aquela que você foi para o curso, aquela que você foi para o colégio, ela está te expondo muito e está inadequada para você. Confronte o pecado em amor. Em amor. Além da gente falar que ensinar que nossos filhos têm que obedecer a palavra do Senhor, além de nós enfatizarmos que a salvação é necessária, além de confrontar o pecado, nós também precisamos mostrar para eles que nosso Deus é um Deus que revela a provisão graciosa de Deus. O nosso Deus é um Deus poderoso, misericordioso e fiel. Amém? Escolhas precisam ser feitas. E eu espero que essa palavra tenha falado a seu coração. Se você conhece uma mãe que precisa de uma palavra do céu, precisa de uma palavra do Senhor, envia essa live para ela. Ela ficará gravada aqui no Instagram e mais tarde, daqui a umas 2 horas, ela já vai estar no canal do Satisfeita no YouTube. E nós temos colhido os frutos através dessas lives. Nós recebemos no direct palavras de oração, palavras nos falando até onde o Senhor tem alcançado através das nossas lives. Antes de orar por você, eu quero te fazer alguns convites. O primeiro convite é para que você esteja na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, na live Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia, com a Ana Paula Fraga. Qual será a mulher que vai estar na mesa na próxima terça-feira no Café com Jesus? Eu não sei você, mas o meu coração fica gerando expectativas para as lives Café com Jesus, a Ana Paula
e as mulheres da Bíblia. Tem sido um tempo precioso, onde nós temos sido esticadas, onde nós temos sido confrontadas e aonde nós temos aprendido a ser o que a Bíblia diz que nós devemos ser. E quero te convidar para que você esteja conosco nos 7 dias do Devocional Mães, orando pelas mães. Nós já vamos começar. Entra na bio do Satisfeita e você vai encontrar lá o WhatsApp do grupo. Oração, adoração, jejum, durante 7 dias pelas mães. Mães da Escola da Mãe Satisfeita que entrarão, algumas entrarão, outras entrarão mais tarde. Em todas as 3 escolas, três escolas da Mãe Satisfeita que a Ana fez, nós fizemos períodos de jejum e oração pelos filhos. Na 4ª escola da Mãe Satisfeita, nós estamos orando e jejuando pelas mães. Nós temos visto quantas mães estão sofrendo com filhos, com necessidades, mães de adolescente, mães de bebês. As famílias, elas têm sido muito atacadas em relação aos filhos. Eu não sei se você costuma ir a reuniões das Déboras, mas nós somos uma Débora, mães de joelho, filhos de pé. E as histórias, os testemunhos que nós ouvimos nos encontros das Déboras têm impactado o nosso coração. Então, Deus colocou nos nossos corações a necessidade de nós tirarmos 7 dias de oração e jejum pelas mães. Então, se você quiser entrar no nosso grupo de oração pelas mães, entra lá na bio do Satisfeita, que você tem lá o WhatsApp, o número do WhatsApp, para fazer parte desse grupo. Também quero te convidar para estar conosco no nosso próximo retiro do Satisfeita, é o 8º retiro, será nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2025, será no sítio Piraí, Manancial, aqui em Piraí, Rio de Janeiro, na Dutra. Sítio Manancial, em Piraí, na Dutra, Rio de Janeiro. Será um tempo precioso, um tempo onde nós estaremos buscando no secreto a face do Altíssimo. Esse retiro, ele tem sido gerado pelo coração, no coração de todas as participantes da equipe. Tem sido um tempo intenso e o Senhor tem falado muito conosco. Vem participar conosco, ainda tem vaga. Na nossa última live eu lembro que nós tínhamos já 101 inscritas. Eu não sei se é 139 ou se é 140 inscrita. Mas entra lá no link da bio do Satisfeita e você vai ter todas as instruções, todas as informações lá. E a Ana está viajando, ela viaja agora dia 20. Ela vai chegar em Vila Velha. Primeiro ela vai para uma conferência de mulheres. E ela vai ficar 21 e 22. Aí no dia 23 vai ter o café na mesa com a Ana. Será na casa da nossa querida Netier. Lá também em Vila Velha, Vitória. Será um tempo precioso. Aí no dia 24 a Ana está de volta. E tem mais alguns encontros. E ela vai estar em Volta Redonda. Ela vai estar também no retiro, no acampamento, no 2º acampamento do Departamento Social Feminino, o Departamento Feminino das Mulheres das Casas de Orações. Será no Leque, em Queimado. Será o nosso 2º acampamento. Eu também estou lá, porque eu faço parte lá da nossa tenda de oração. E então eu te convido. Vem fazer parte, vem estar conosco nesses próximos eventos, em nome de Jesus. Vou dizer para você, como o meu pastor diz todos os cultos: ore por esse evento
Convide alguém, venha e participe. Ore, venha, participe conosco. Amém? Eu quero orar pela sua vida antes de nós terminarmos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça hoje, minha irmã, a escolha. Faça hoje a escolha de estar com o Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso e Tu és fiel. Paizinho, obrigado por esse tempo precioso, Senhor, que nós estivemos aprendendo da Tua palavra. Pai de amor e Pai de bondade, eu Te louvo, Senhor, por Tua lei perfeita, Pai. Ela nos confronta em nossos pecados, não para que nós nos sintamos culpadas, Pai, mas para que o Senhor revele a nós o tamanho da Tua graça e da Sua salvação nas nossas vidas. Pai, a salvação e a graça que Tu nos trouxeste em Cristo Jesus. Pai, que ao meditar em Tua palavra e ao ensiná-la aos nossos filhos, nossos netos, nossos olhos não se fixem, Pai, em nossas limitações, mas em Seu amor, Senhor, ilimitado. Pai, amor esse, Senhor, que nos alcançou e que nos perdoou. Pai de amor e Pai de bondade. Que a Tua paz, Senhor, que transcende todo o entendimento, esteja inundando, Pai, o meu lar, o lar de cada uma das minhas irmãs. Não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Eu oro ao Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Seu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Amém, amadas. Graça e paz. E eu te espero na próxima quinta-feira na nossa live de oração. Deus as abençoe. Amém.